Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingos Concursos, e hoje comigo a professora Thaís Pertilli. E juntos trouxemos para você uma dica de direitos humanos, uma dica que inclusive tem um ponto de intersecção com o processo penal. E tudo isso especialmente para você que está se preparando aí para a prova do DEAP de Santa Catarina. É isso aí. Para você que já está se preparando, nós temos a notícia muito recente dada pelo governador que o concurso vai sair e que nos próximos dias nós devemos ter notícias do edital. Então é hora de se preparar, focar e estudar muito. Então vamos dar uma olhada num ponto que geralmente aparece nas provas de direitos humanos e a gente deu uma olhada em provas para o cargo de agente penitenciário pelo Brasil inteiro e vimos que esse ponto é muito recorrente. Nós estamos falando aqui da Organização das Nações Unidas. Então, olha só, presta atenção numa coisa muito importante. Há o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos e também há o Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. O Sistema Global é encabeçado pela Organização das Nações Unidas, criada lá depois da Segunda Guerra Mundial para tentar unir o mundo e tentar, obviamente, evitar uma terceira guerra mundial. Já o sistema regional, ele é encabeçado aqui nas Américas pela OEA, a Organização dos Estados Americanos. Questão muito recorrente em prova. O documento que dá origem à ONU, quando os estados se reuniram lá nos Estados Unidos, especificamente lá em São Francisco, para formar esse órgão, esse documento trouxe alguns propósitos. Então, o propósito da ONU, manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, promover e estimular o respeito aos direitos humanos. Bacana? Então, de novo, faz parte a ONU do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Importante, também aparece em prova algumas vezes, quais foram os órgãos que podem ser ditos como antecessores da ONU. Então, olha lá, a Cruz Vermelha, o Ato Geral de Conferência de Bruxelas, a Organização Internacional do Trabalho, o importantíssimo órgão dos direitos humanos. Lembra lá que quando a gente estuda a evolução dos direitos humanos, a questão do direito do trabalho é muito importante para a formação do que a gente tem hoje como direitos humanos. E também a Liga das Nações, que me parece que pode ser entendida aí como o órgão mais parecido com a ONU. Olha lá, 1919, criada logo depois da Primeira Guerra Mundial para tentar evitar a Segunda. Não deu muito certo, a história nos mostra isso, portanto, então, a ONU aparece no lugar. E é isso aí. Dentro do sistema global, nós temos que lembrar, não pode para a prova sem saber, que o sistema global ele ainda é dividido em mecanismos extraconvencionais de proteção e mecanismos convencionais. Os mecanismos convencionais são justamente aqueles que vêm de uma convenção só. Por exemplo, a Convenção de Direitos das Mulheres vai tratar de direitos das mulheres. Já os mecanismos extraconvencionais, eles derivam de várias convenções. Então, são os seis órgãos da ONU que são formados por outras convenções, por várias convenções. Nós temos a Assembleia Geral, que trata de todos os assuntos. Lembrem, a Assembleia Geral trata de tudo, trata de todos os assuntos que dizem respeito à ONU. O Conselho de Segurança, que é composto por 15 membros, sendo que 5 deles são permanentes. Também o Conselho Econômico e Social, Secretário-Geral, que é pessoa e também é órgão. Conselho de Direitos Humanos, bastante importante lembrar sobre o Conselho de Direitos Humanos, que ele não foi formado junto com a ONU, ele só veio a ser construído em 2006. A Corte Internacional de Justiça, sobre a Corte nós temos que lembrar, a Corte Internacional de Justiça, ela só julga causas cíveis, ela tem 15 juízes e só julga estados. Ela só vai julgar estados e só podem interpor estados. Não confundam com o Tribunal Penal Internacional. Vejam, a Corte Internacional de Justiça, somente causas cíveis. O Tribunal Penal Internacional é um órgão ligado à Corte Internacional de Justiça, mas julga pessoas físicas por crimes contra a humanidade. Bacana? E tem a tipicidade, inclusive, do que é crime contra a humanidade. Um outro ponto importante, que o TPI também só vai agir, Tribunal Penal Internacional, de forma subsidiária. Portanto, se confia que os estados consigam resolver dentro dos seus poderes judiciários lá o problema em relação aos direitos humanos. Caso os estados não deem atenção a isso, é possível então que de forma subsidiária o Tribunal Penal Internacional acabe agindo. E aqui agora acho que a Thaís trouxe uma questão pra gente, né? É isso aí. Entre os diversos órgãos especializados que tratam da proteção dos direitos humanos, inclui-se a Corte Internacional de Justiça,
órgão das Nações Unidas, cuja competência alcança não só os Estados, mas também quaisquer pessoas físicas e jurídicas, as quais podem encaminhar suas demandas diretamente à Corte. Não, pessoal, está errada essa questão, porque como nós vimos e eu enfatizei para vocês, porque é muito importante que vocês lembrem na hora da prova, são só os Estados que vai ocorrer a competência da Corte. Não tem pessoas físicas, nem pessoas jurídicas, nenhuma delas, somente Estados. E aqui, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é esse documento tão importante internacionalmente que veio reafirmar aquilo que trouxe a Carta da ONU. Aqui eu trouxe um trechinho do Fábio Conde Comparato, que é um autor bastante cobrado em provas, bastante usado até mesmo para dar o gabarito das provas, então é importante a gente saber o que ele diz sobre a declaração, que representou a manifestação histórica de que se formara, enfim, em âmbito universal, o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Já foi questão de prova quais são os valores principais trazidos na Declaração Universal, que são, então, igualdade, liberdade e fraternidade. A declaração ela foi criada após a Assembleia Geral da ONU, em 1948. Qual que foi o problema inicial da criação da declaração? Lembra que todos os países se reuniram, para criar a declaração, e o problema foi acerca dos direitos de segunda e terceira dimensão, mais propriamente os de segunda, porque de primeira geração todos acordavam, os direitos de liberdade, tá lembrado? Primeira geração, direitos de liberdade, que eles não exigem um gasto, um dispêndio do Estado. Já os de segunda geração, eles exigem gastos. E já os países mais liberais, por exemplo, como os Estados Unidos, não tinham tanto interesse em incorporar essas ideias a algo tão importante, a um documento tão importante. Mas, ao final, acabou que nós temos os direitos de primeira e segunda geração. Lembrando, primeira geração, liberdade, segunda, igualdade. Então é disso justamente que a gente está falando. O sistema de igualdade precisa um pouco mais de proatividade dos Estados. E aí lembra que de um lado você tem Estados Unidos, vencedor da guerra, compondo a ONU, do outro lado a gente tem a União Soviética. Veja, um Estado com uma perspectiva absolutamente liberal capitalista, o outro comunista. Tá aí um ponto de tensão. Exato. Mas foram os direitos tanto de primeira quanto de segunda dimensão para a nossa declaração. E a partir do artigo 22 nós temos as questões dos direitos de segunda dimensão. E lembrando que a declaração ela tem uma natureza cogente, sim, ou seja, ela é obrigatória. E são dois argumentos que são dados para dizer que a declaração tem sim função obrigatória, que são: é uma interpretação autorizada da Carta da ONU. Ela veio reafirmar a Carta da ONU. Por isso ela tem força cogente. E segundo, porque é norma internacional costumeira. Lembrando que no direito internacional, as normas costumeiras elas têm valor muito importante. Então, por ser uma norma costumeira, ela vale sim como força obrigatória. Bom, aqui então a gente preparou também agora aquele ponto de intersecção que há entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o processo penal. Por quê? Porque lembra que muito do que está lá na tua Constituição, aliás, na nossa Constituição, sobre os direitos individuais e também sociais, isso tudo é trazido, ou boa parte daquilo é trazido, tendo como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, um ponto de intersecção aqui com o processo penal é interessante, porque a declaração fez algumas previsões, a nossa Constituição incorporou previsões que têm referência ao processo e ao processo penal. Como, por exemplo, a declaração previu devido processo legal, a declaração também prevê a vedação à prisão, à detenção e ao exílio de forma arbitrária, igualdade no processo, imparcialidade do julgador, publicidade dos atos processuais, desde a perspectiva democrática do processo, presunção de inocência, claro, e irretroatividade da lei penal maléfica. Lembrando que em direito penal nós temos a possibilidade da retroatividade da lei penal, desde que benéfica. É isso aí. Eu ainda trouxe para vocês os tratados de 66, porque junto com a declaração, eles formam os 3 documentos mais importantes para o sistema global de proteção aos direitos humanos. E quais são esses tratados? É o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ou seja, trata dos direitos de primeira dimensão, então tem aplicação imediata, porque afinal o Estado só vai dar liberdade, ou seja, ele se abstém de agir. O Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, então de segunda geração, direitos sociais, e é de aplicação progressiva,
Porque vejam, é para internacional, é para todos os estados. Os estados eles têm desenvolvimento diferente, então não se pode cobrar o mesmo gasto, o mesmo dispêndio com direitos sociais de todos os estados da mesma forma. Lembrando então que há um nomezinho que vocês têm que guardar, que formam esses 3 documentos, que é o International Bill of Rights, e cai também em inglês nas provas, mas também conhecido como Declaração Internacional de Direitos Humanos. Tem que saber, é formada pela Declaração Universal de Direitos Humanos, pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Bom, aqui então, moçada, a gente fez um panorama para vocês sobre alguns aspectos bem gerais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no comecinho da própria Carta de São Francisco, que é a carta que institui a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. Lembra que passamos aqui ainda, né, que de forma rápida só citamos mais pelas dimensões de direitos humanos? Lembra lá? Liberdade, igualdade, a terceira dimensão, a fraternidade, e terminamos aqui justamente falando então do Tratado de 1966, também bem importante, o International Bill of Rights. Bom, continue atento aqui ao nosso canal no YouTube, continua também atento às nossas mídias sociais, o edital do DEAP deve estar pintando por aí, nós aqui do Rico Domingues já temos na nossa plataforma um curso pré-edital, mas assim que o edital sair, claro, faremos um curso absolutamente focado na banca e também naquilo que é mais importante para que você possa ter sucesso na tua prova, tá bem? Então eu vou agradecer a presença da Thaís e conte com a gente, no que precisar a gente está aí. Até a próxima, continue estudando. Tchau.